Boa tarde, tudo bem? Logo mais o Álvaro vai começar a palestra dele. Eu estou aqui só para ajudar enquanto o pessoal não vem. Eu vou pedir para que vocês, se possível, se movimentem para a esquerda para liberar os espaços que estão próximos da porta para quem chega. Aí não atrapalha tanto a palestra, tudo bem? Então, se vocês puderem se movimentar para a esquerda, o máximo possível, ajuda bastante. Vai ser HDMI a sua apresentação? É. Deu certo lá? E para ligar ali, eu acho que ele vai automático. Se precisar de alguma coisa, vem chamar ela aqui na porta, tá bom? Só bater. Obrigado. Felipe. Valeu, Felipe. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Meu nome é Álvaro, tá? Eu trabalho com CTI na Logical IT, sou especialista em Threat Prevention. Sou formado em Sistemas da Informação, tenho uma pós em Cybersecurity, algumas certificações, entre elas Security Plus e a CTIA da Scalcio. O tema de hoje é de dados a decisões, o papel da CTI na mitigação de riscos de vulnerabilidade. A ideia aqui é eu mostrar como a gente consegue fazer com que a gestão de vulnerabilidade seja mais assertiva com os dados de CTI. Tá? Antes de mais nada, eu queria passar um overview para vocês. Em 2023, aqui a gente teve registrado 4.692 ataques ransomware. Global, obviamente esse número é muito maior. A gente sabe que nem sempre quem é atacado levanta a mão para falar que é atacado. Então, a gente estima que teve aumento de 13% e para cada ataque desse é desembolsado cerca de 2 milhões de dólares. É muita grana. Quem aqui trabalha com gestão de vulnerabilidade? Vocês já receberam no WhatsApp uma super vulnerabilidade que surgiu, uma nova CVE, uma nova RCE, um Zero Day, que você tem que parar tudo para corrigir? Bem, a todo momento a gente está recebendo isso, né? Mas o que tem de incomum nisso tudo? A gente percebe que a gente sempre está recebendo isso via notificação e tudo é prioridade. O novo Zero Day é prioridade, uma nova RCE é prioridade, e aí, de repente, o seu CISO, o seu gerente, entra em contato com você e fala, cara, acabou de sair uma nova CVE, e roda o scan de vulnerabilidade, roda o Nmap, roda o Qualys, roda o Tenable, roda o que tiver aí, e a gente tem que verificar se tem essa vulnerabilidade. Se tiver, vamos corrigir agora. A gente mobiliza a equipe de infraestrutura para tudo. Pessoal, vamos abrir uma Gmood para corrigir isso aí, que é prioridade. Mas será mesmo que é prioridade isso daí? Será que a gente está olhando da forma que tem que olhar para essa vulnerabilidade?
O WhatsApp está virando um novo CIEM, né? Quem já percebeu isso? O WhatsApp está virando um novo CIEM. A gente recebe tudo pelas notificações do WhatsApp ali, do jeito que o seu chefe manda para você ali, falar, cara, tem essa nova vulnerabilidade, tem essa nova CVE, tem que ser corrigida agora. Ele só repassa. Um exemplo disso tudo, é porque o print está meio obscuro aqui, mas essa CVE saiu dia 1º de abril. E aí eu recebi em um grupo, e aí eu comecei a ver o burburinho de tudo isso, e aí os caras começaram já a testar, e falou, cara, é uma pegadinha, é dia da mentira. E ela atingia todas as plataformas Linux. E aí todo mundo começou a se mexer, começou a correr, já começou a criar um burburinho, e não era uma vulnerabilidade. Vou contar uma história para vocês. Eu estava há pouco tempo com um cliente potencial e em uma reunião e o cara falou, cara, todo dia eu tenho 50 novas vulnerabilidades. Meu time está corrigindo 50 no mês. Gestão de vulnerabilidade para mim é enxugar gelo. E aí você ouve isso com frequência. Gestão de vulnerabilidade é enxugar gelo. Gestão de vulnerabilidade é enxugar gelo. E aí eu respondi para ele, falei, cara, gestão de vulnerabilidade só parece enxugar gelo quando a gente não faz a priorização de forma correta. Com foco certo, ela deixa de apagar incêndios e começa a evitar incêndios, explosões. Isso aqui, para quem não conhece, uma CVE é uma maneira de identificar a vulnerabilidade. Isso é conhecido mundialmente. De 50 a 100 novas CVEs por dia. É muita CVE. Por ano, é estimado mais de 13 mil CVEs. É muita vulnerabilidade. Mas como que a gente vai priorizar tudo isso? Como que a gente vai fazer para priorizar de forma mais assertiva, deixando de colocar tanto esforço, tanta mão de obra ali, e ser mais assertivo para que, de fato, essas vulnerabilidades sejam corrigidas? Bem, a gente tem alguns frameworks que é utilizado. CVSS, quem conhece CVSS? Quem utiliza CVSS para priorizar a vulnerabilidade? EPSS, o KEV e o SSVC. Eu vou falar um pouquinho de cada um aqui. Bem, o CVSS é um padrão utilizado, ele hoje é mantido pela FIRST, tá? É uma pontuação de 0 a 10 que verifica o quanto essa vulnerabilidade é crítica para o ambiente. Porém, o CVSS tem suas limitações. Ele é uma pontuação estática, então eu não consigo prever a probabilidade de que essa vulnerabilidade, de fato, vai ser explorada. E CVSS não é um método de priorização. Para quem utiliza, por si só, CVSS não é uma métrica de priorização. Depois a gente tem o EPSS. O EPSS é um framework bem utilizado. Ele é mantido pela FIRST também. E é um sistema baseado em probabilidade. Então, ele vai dar a probabilidade dos últimos 30 dias dessa vulnerabilidade ser atacada, ser explorada. A pontuação é de 0 a 100. Quanto maior, maior a probabilidade. O EPSS ele é ótimo. E a limitação dele é exatamente que ele é preditivo. Ele, da mesma forma que é um ganho, ele acaba sendo uma limitação porque a gente não consegue prever uma vulnerabilidade que é nova, um zero day, por exemplo. Então, tem essa limitação no EPSS. E aqui é uma CVE que fez um burburinho danado, que foi a CVE do Curly. Quem aí saiu para corrigir essa vulnerabilidade? Vocês lembram dessa vulnerabilidade? Não? Era uma vulnerabilidade do Curly. Ela saiu com um CVSS de 9.8, totalmente crítico. Tinha que correr para ser corrigido o mais rápido possível com base no CVSS. Mas essa vulnerabilidade, de fato, ela era crítica se ela estivesse associado
a um protocolo chamado SOX, que é um protocolo de comunicação. Se não tivesse, ela tinha o EPSS de 0.00396. Ou seja, era uma vulnerabilidade que era pouquíssimo explorada. Depois a gente tem um catálogo da CISA. O catálogo da CISA é o KEV. Dentro desse catálogo são as vulnerabilidades que têm exploração ativa, as vulnerabilidades que estão passando por alguma campanha de ransomware. Bem utilizado, se bem aplicado, mas ele é reativo. A gente não consegue... É uma lista de vulnerabilidades que já está sendo explorada, então ele acaba tendo algumas limitações. Depois a gente tem o SSVC, é uma metodologia baseada em árvore de decisões. É bem eficaz o SSVC, porém, você tem que conhecer o ambiente como um todo. E dentro de um ambiente que hoje, um CMDB, talvez uma lista de inventário seja mosca branca, acaba sendo bem complicado de usar. E para fazer tudo isso, eu preciso saber quem são minhas joias da coroa. Quem são as máquinas que, monetariamente falando, vale dinheiro para a empresa. Se essa máquina parar, o quanto a empresa vai perder monetariamente falando. O board lá na frente, ele quer saber de dinheiro, ele não sabe o que é CVSS. Como a gente consegue calcular o quanto, se essa máquina parar, se um e-commerce, se um banco de dados relacionado a um e-commerce parar por hora, quanto que vai perder? Bem, a gente tem que responder essas perguntas e classificar isso justamente para a gente ter um nível de priorização mais efetivo. Bem, eu não sei porque essa foto está aqui. A Baby Maia, minha filha, eu acho que ela me ajudou, desculpa. Então, vamos para a parte de maturidade e gestão de vulnerabilidade. A real maturidade está em dizer o que não precisa ser corrigido agora, nesse momento. Então, a gente considera a organização que é de baixa maturidade quando ela só está baseando em CVSS mais data de publicação. É aquele cara que, de fato, ele enxuga gelo. Uma média maturidade é o cara que já vai olhar para isso, vai olhar para o nível de explorabilidade das vulnerabilidades e vai olhar para a lista ali do KEV. E alta, o cara que olha para CVSS, EPSS, KEV, ele pega o contexto interno, quem são as joias da coroa, e agrega os dados de inteligência. Toda CVE representa um risco ao meu ambiente? Vamos dar uma olhada nisso. São classificadas lá no NVD, tem mais de 293 mil vulnerabilidades no NVD. Esse número ultrapassa isso. Se a gente for pegar dessas 293 mil, mais de 25 mil são com CVSS maior que 9. Alta explorabilidade. Se você estiver priorizando por isso aqui, você vai começar... Tem 25 mil vulnerabilidades para serem olhadas. Se a gente for olhar para o nível de explorabilidade, que é o EPSS, a gente tem mais de 13 mil acima de 0.2, que é o que a FIRST recomenda, já está sendo olhado. E dentro da lista do KEV, a gente tem cerca de 1.335. Muitas vulnerabilidades que estão sendo exploradas não estão na lista do KEV. E se a gente trazer o contexto, colocar CVSS, o nível de explorabilidade, KEV, CTI, mas o contexto interno, como que a gente fica? O que a gente faz? Bem, a ideia de agregar o CTI é a gente verificar quem são os grupos que estão amplamente atacando, quais os TTPs que estão sendo utilizados e associar esses TTPs às CVEs que esses grupos estão utilizando.
Essa é uma frase que eu coloquei da Universidade de Carnegie Mellon, que eu acho que uma ótima definição ali para a gestão de vulnerabilidade junto com o CTI, que Cyber Intelligence é a aquisição, processamento, análise, disseminação de informação que identificam, rastreiam e prevêem ameaças, riscos e oportunidades no domínio cibernético para aprimorar a tomada de decisões. Aqui um exemplo dos TTPs que são utilizados pelos grupos Lockbit, Hansel Hub, Akira, Play e Hunters. Exemplo, o TTP de 562002 é relacionado ao registro de eventos do Windows. Ele estava sendo utilizado pela campanha Black Lotus. Se eu tenho um cliente no ramo de varejo, exemplo, e esse cara tem essa CVE e a gente identifica que está sendo explorado, obviamente eu começo a priorizar por esse cara aqui. Outro TTP, o 1053005, agendador de tarefas do Windows, ali, as vulnerabilidades do driver relacionado à CVE. O outro, interpretador de comandos de vulnerabilidades. Esse aqui a gente consegue executar script via PowerShell. É uma Remote Code Execution. E, por fim, esse controle instalar certificado raiz, que além de permitir a execução remota, pode ser usado para instalar certificados não autorizados. Então, a gente fazendo todo esse mapeamento de todos esses TTPs, a gente consegue, de fato, prever a vulnerabilidade que vai ser atacada em diversos setores. Aqui eu tenho um dado legal, que é, em 2024, a gente entrou para o top 10 aí. Uhul! Top 10 dos países mais atacados por ransomware. Em comparação a 2023, a gente teve um aumento de 65%. Muita coisa. E aí, os grupos que mais atacam o Brasil. Quem são? Primeiro lugar, Hansel Hub. Tem 541 ataques mundiais, 25 desses ataques são no Brasil. Aqui ao lado, a CVS que o grupo, a gente mapeou a CVS que o grupo mais utiliza, os setores-alvo, começa com o serviço profissional, consumo, tecnologia da informação, saúde e manufatura, e os países que ele prefere atacar ali, que são Estados Unidos, Reino Unido, Brasil em terceiro, Itália em quarto, Austrália em quinto. Aqui a gente fez uma matriz de priorização, onde, em um ambiente comum, algumas CVEs que, de fato, não seriam priorizadas e que são amplamente atacadas pelo grupo. Por exemplo, essa CVE, que é a 3519 final, é uma RCE relacionada ao Citrix. Ela não está na lista do KEV. O nível de CVSS dela está com 8.7, de certa forma é alto, e nível de explorabilidade 80. Mas ela não seria tratada como uma vulnerabilidade crítica. Essa outra CVE é a mesma coisa. O nível de explorabilidade desce um pouco ainda, 70%, 7.9 do CVSS, e ela também não está dentro da lista do KEV. Ou seja, é uma vulnerabilidade que é amplamente explorada pelo Hansel Hub, mas o cara ali que está tratando só CVSS talvez não priorizaria. Próximo grupo, o Akira. O Akira teve 257 ataques em 2024, 10 desses ataques são no Brasil. Vale ressaltar aqui que esse número, de fato, é baixo, mas eu volto a falar que isso é o amiguinho que levantou a mão e falou que foi atacado. Tá? A gente sabe que teve vários caras que não levantaram a mão e a maioria que não falou que foi atacado, justamente, às vezes, porque paga e assim por diante. Aí é tema para um outro assunto. As principais CVEs utilizadas pelo grupo, as 5 principais, os serviços principais, os principais alvos, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Austrália. E aqui, de novo, a gente vai para a priorização e verifica que
Algumas dessas CVEs não estão listadas no CAV e, de certa forma, com nível de explorabilidade baixo. E aqui a gente tem um Lockbit, 553 ataques a nível mundial, 8 desses ataques são no Brasil. As CVEs mais utilizadas pelo grupo, os principais setores-alvo, os principais países, Estados Unidos de novo liderando ali. E aqui, algumas CVEs, de novo, que a gente não priorizaria pelo fato de estar priorizando de forma errônea ali. E aqui eu trago um panorama para vocês de como, de fato, deveria ser priorizado essas vulnerabilidades. Aqui a gente acrescentou 2 outras colunas de priorização. Tá? A gente colocou o CTI relevante e mais o ativo crítico, ou seja, quem é minhas joias da coroa, quem são os meus ativos importantes para o ambiente. E CTI relevante se essa CVE está sendo amplamente explorada por um grupo em determinado setor. Então, aquelas vulnerabilidades que eu tratei ali tinham todas altas e uma baixa, se eu não me engano. 3 delas são consideradas como crítica, porque é uma pontuação que a gente classificou, cada item desse tem um peso. Uma como alta e uma como média. Deixa eu voltar aqui. A partir disso, a gente cria uma escala de pontuação, tá? Onde a mais de 85 é considerado crítica, então a gente para uma sprint de remediação ali, justamente para a gente corrigir essa vulnerabilidade. Alta, a gente consegue fazer um planejamento, abre uma GMUD para a gente corrigir essa vulnerabilidade. Média, é uma vulnerabilidade que a gente consegue aplicar um patch, a gente consegue fazer uma rotina de patch para ser corrigido. E baixo é uma vulnerabilidade que, de certa forma, a gente consegue deixar ela de escanteio ali e esperar. Aqui é um funil que a gente utiliza com tudo que a gente faz na área. A gente faz todos os mapeamentos de IOCs e TTPs, como se manifestam em ferramentas legítimas ali dentro dos sistemas. A gente faz a extração desses IOCs, hashes, IPs, domínios, URLs. Faz essa coleta de TTPs, correlaciona esses TTPs ali com CVEs, relatórios de ameaça, feeds abertos, e faz a correlação com campanhas conhecidas. Ou seja, um threat actor que está mirando o setor de varejo, a gente faz toda essa campanha, faz toda essa relação justamente para corrigir essas vulnerabilidades para cada indivíduo, para cada organização, e depois a priorização de cada CVE. Aqui são algumas campanhas, algumas fontes de pesquisa que a gente utiliza para tudo isso. O Malwarepedia, que ajuda a gente ali nos perfis de malware, grupos. O ThreatFox, que são os indicadores de comprometimento e domínios maliciosos. O MISP, que é um velho conhecido aí. É muito importante o MISP, inclusive o pessoal da CERT tem um projeto bem legal com o MISP, vale a pena dar uma olhada. E o Vulners, que a gente pega a base de integrado de CVEs, exploits e boletins. Há pouco tempo a gente recebeu uma notícia, quem é da área, que a CVE pode acabar. O governo americano cortou os recursos do MITRE e, de fato, as CVEs, os pesquisadores, estão levantando a mão ali, falando que isso pode acabar. Para vocês terem noção, hoje, todas as ferramentas relacionadas à cibersegurança dependem de um único órgão, a CVE. Não tem outro. A gente colocou todos os ovos na mesma bandeja. Não tem como fugir disso. Então, é um tema que a gente tem que pensar como que a gente vai fazer. Talvez fazer uma pressão à comunidade de cibersegurança, porque é muito importante para a gente manter a CVE de pé. E, por fim, eu tenho uma solução para tudo isso. Se a gente não tem CVE, a gente não vai ter vulnerabilidade. Obrigado, pessoal.
Perguntas? Pode falar. Oi, oi. Saudações, professor, saudações a todos. Gostaria de agradecer a aula, né? Gostei muito da didática, né? Mas o que me chamou a atenção é que os países, né, que foram apontados, né, como países mais atacados, observei são países ocidentais, né? Europa, né, Estados Unidos, Brasil. E, embora saiba da dificuldade de identificar quem são esses atacantes, mas a falta de informações, por exemplo, de países orientais, é porque a gente não consegue esse acesso, ou porque, enfim, né, talvez a gente pressupõe que esses ataques venham, né, de países que estejam na Ásia ou no leste europeu. Bem, eu não consigo responder com garantia, mas é pressuposto que esses ataques venham do Oriente, né? Todos esses ataques venham do Oriente. A gente tem um mapeamento, inclusive, de ataques ransomware, que o número de ataques vindos da China explode. Explode aqui dentro do Brasil. Então, pressupõe que esses ataques venham do Oriente. Alguma outra pergunta? Bem, pessoal, obrigado.